dia, irmãos, graças e paz. Estamos aqui hoje para começar mais uma aula da EBD, né? Convido você a vir estudar comigo hoje a lição em Tiago, né? Que é um livro, uma carta, né? Escrita por Tiago, irmão do Senhor, que fala sobre a fé em ação. E hoje vamos falar sobre o quanto Deus é bom e imutável. Vamos falar sobre a bondade de Deus e a imutabilidade de Deus. E por que ele é desse jeito? Visto que estamos falando sempre na ideia de corrigir uma visão que a gente está tendo, talvez, um pouco distorcida de Deus. Porque que nós falamos anteriormente, principalmente das lutas, provações e o passar com alegria por isso. Então, será que Deus é tão bom assim, se deixa a gente sofrer tanto? Essa é a questão que nós vamos abordar hoje nessa lição da Escola Dominical. Vamos estudar juntos. Então vamos começar a estudar então? Queria convidar você a abrir em Tiago, capítulo 1, para que possamos ler o texto. Hoje, 3 versículos apenas. Tiago 1, versos 16, 17 e 18. E diz assim a palavra do Senhor: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Como nós falamos, o tema hoje é Deus é bom e imutável. É o que esse texto nos diz, é o que ele fala. E eu queria começar dando um exemplo que eu ouvi numa história de uma pessoa que foi fazer o seu primeiro voo de avião. E muitas pessoas têm medo de voar de avião, têm receio, né? Acham perigoso, sei lá, cada um tem um motivo para isso. E a pessoa que foi voar pela primeira vez, isso é uma história verídica, quando ela foi voar, quando ela foi pegar o voo, né, com toda aquela apreensão e tudo mais, estava um dia nublado, fechado, estava chovendo, garoando fininho, aquilo um dia feio, né? Aparentemente como o dia de hoje, que está um dia ensolarado, bonito. E a pessoa entrou no avião com aquele receio, aquela espera toda que demora, você fica ali, você vê os aviões chegarem do vidro, depois os aviões estarem partindo, e você fica naquele medo, aquele receio, senta lá e põe o cinto, a primeira pessoa a colocar o cinto, trava, fica lá na poltrona, e o avião começa a partir, começa a se movimentar bem lentamente, e aí ele vai para a pista de voo taxiano, que a gente fala, e ele alçou o voo. Então, até o momento dele, quando ele começa a acelerar, né? Não sei se você já voou de avião, quando ele começa a acelerar, ele dá um impacto, né? Você está devagarzinho assim, ele vai e para. Aí espera um pouquinho a liberação e ele começa a dar uma arrancada só. E vai até sai do chão, você não ouve muito barulho enquanto ele está com as rodas no chão, né? Depois que ele suspende, né? Que ele está voando mesmo, começa a alçar voo, aí daqui a pouco ele não faz mais barulho. Então, nesse período, dá muito medo. Para quem já está com medo, para quem é primeiro voo, assusta um pouco. E essa pessoa estava tremendamente assustada, muito assustada com isso, segurando lá, segurando, e dá aquele alívio, né? E ele plana e começa a subir. Mas o tempo estava feio. Se olhar pela janela, chovendo, aquele troço que dá até um certo tristeza no nosso coração, em alguns momentos assim, aquele ambiente melancólico, né? De chuva, de nublado, de tapado, e o avião foi embora, ele vai alçando o voo, vai subindo, daqui a pouco ele passa no meio das nuvens, você não enxerga nada pela janela, tudo branco, e passou as nuvens, o que tinha por cima? Um sol, um dia lindo, ensolarado, se você tiver oportunidade, você já voou, quando você passa por cima das nuvens e tem aquele sol no horizonte, você vê aquela nuvem assim, parece uma camada de algodão, né? Aquele troço maravilhoso, e por cima das nuvens ali, aquele sol tão brilhante, tão maravilhoso, tão bonito, e era um dia que estava tão chuvoso, tão feio, tão triste embaixo. O que esse exemplo nos mostra? Que mesmo nos dias mais chuvosos, na penumbra, nos dias tristes, nos dias que estão cinzentos, que estão feios aqui pra gente, que incomoda, que são ruins, traz esse sentimento de angústia, às vezes um pouco no nosso coração, por cima de tudo isso, há o sol. E qual a comparação que fazemos? Nos piores momentos da nossa vida, há um sol por cima de nós, brilhando, imutável, e que sempre é bom. O sol traz essa ideia do bom. Então essa comparação que a gente faz do sol com Deus por sobre todas as situações da nossa vida.
encobrindo, né? Mesmo que a gente passe por essas lutas ou dificuldades, provações na nossa vida, Deus, o nosso sol, né? A nossa luz, ele está brilhando, imutável, por cima de todas essas situações. Então esse início da carta de Tiago fala muito sobre passar com alegria. Versículo 2, né? Quando ele faz a saudação, no versículo 1 no 2, ele fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tende por motivo de toda alegria passar por lutas e dificuldades. Isso na nossa cabeça não encaixa, né? Bem, quando nós estudamos aí as lições passadas, isso foi tirado. Qual o motivo? Qual a intenção? O que isso produz na nossa vida? Por que Deus trouxe isso para a nossa vida? E agora, a ideia dessa lição de hoje é corrigir um pouco se estamos distorcendo nosso pensamento do caráter de Deus. Porque Deus é bom e o caráter dele também é imutável. A bondade dele permanece. Isso não é trocado, isso não é mudado. E como nós podemos ver, essa carta aí foi dirigida a alguns crentes que estavam dispersos, longe do Senhor, que estavam tendo dificuldades, passando por lutas e provações na sua vida, e às vezes deixando de caminhar com Deus por causa disso, achando que vinha de Deus esse problema. Não, não vem de Deus. Não é Deus que promove isso na nossa vida. Ele permite, às vezes, passarmos por lutas e provações. E se nós perseverarmos dentro da luta e aprovação e entendermos o propósito de Deus na nossa vida por aquela luta, no fim nós seremos vencedores, conseguiremos passar por isso e vamos perseverar e receber o prêmio da o prêmio da coroa da vida, né? Da vida eterna sobre a nossa vida. Então essa lição vai falar um pouco sobre isso, né? Qual o propósito, né? Para que serve, né? A aprovação que nós estudamos e agora mostrar que Deus é bom e é imutável. Hoje, que nós podemos falar também que dentro dessa situação aí o propósito, né, que serve para Deus, ele serve para aperfeiçoar e para aprovar o nosso caráter, aprovação. Tem a tentação também, né, que não vem de Deus, né, o mal não vem de Deus. Mas essa lição é para corrigir essa possível distorção que possa haver conquanto que a gente esteja pensando a respeito de Deus. Deus é bom e imutável. Onde que nós podemos ver isso aqui? Versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é bom. A manifestação da bondade dele na nossa vida é visível em muitas coisas. Nós podemos dar exemplos disso, né? Nos presentes, quando ele fala toda boa dádiva. Então, dádiva é presente. Deus nos dá presentes. Quais são os presentes que Deus nos dá? Você pode listar alguns na sua vida que Deus tem lhe dado? Quais são? A nossa vida é um presente de Deus. O fôlego de vida é soprado na nossa vida quando nós nascemos. E esse mesmo fôlego de vida, que é o nosso espírito, diz-nos a Bíblia também que volta para Deus quando nós morremos. Então é Deus que nos dá a vida. Deus também nos dá o sol, né? Que sol maravilhoso, mas nós clamamos agora há pouco por uma seca que estava tão grande pela chuva. Semana passada falamos na igreja sobre isso. A bênção da chuva que veio regar a terra. A grama estava seca, o mato estava morrendo, havia muitas queimadas. Então a chuva é uma bênção de Deus, é um presente que Deus tem dado para as nossas vidas. O próprio, as árvores frutíferas, né? Elas foram criadas para a nossa alimentação, né? Tudo que nós comemos provém da terra. Existem alimentos industrializados? Existe. Olha a origem de onde que ele vem. Vamos lá, leite ninho. É pó, é fabricado. Você não colhe leite ninho numa árvore. Você não vai lá e cava e arranca o leite ninho para tomar, né? Você não pega lá na árvore um óleo de soja, um azeite para comer. Você não vai lá e pega um produto enlatado na árvore, um milho verde, uma azeitona, né? Você não pega aquilo e come daquilo. Ele é processado para o nosso sabor, né? Você não pega o café lá no pozinho, colher lá, abrir o pacotinho e pegar o pacotinho de pó lá. Não, ele é processado. Mas tudo tem origem na terra. Toda a alimentação do homem, ela é processada, trabalhada para que a gente se alimente, para que a gente coma, para que faça bem para a gente. Então, quando Deus criou o homem,
Ele criou todas as árvores frutíferas. E tudo que nós temos, né, vem da terra. Tudo. Você pode falar assim, uma lata, um carro, a madeira, né? Madeira é a árvore, né? Processada. Um plástico. O plástico é tirado de onde, meu irmão? Da terra. Vem do petróleo processado. Tudo isso são os presentes que Deus nos dá. Nós estamos aqui hoje com uma câmera, ali, nós temos aqui uma caneta, nós temos uma Bíblia, papel, uma capinha plástica, nós temos aqui uma tinta que usou para fazer isso, nós temos várias coisas à nossa volta. Pode olhar, tudo que você tem à sua volta tem origem na terra. Tudo que você desfruta, a roupa, o meu relógio, e as pecinhas, e o componente, isso e aquilo. Eu falei da câmera, né? Tudo que tem dentro da câmera, ela foi extraído da terra, processado e dado para que a gente pudesse usar. Não existe nada que não seja. Então Deus nos dá esses presentes e nós aprendemos com a inteligência, com a sabedoria que Deus tem nos dado a transformar para o nosso benefício. Então são esses os presentes que Deus nos dá, né? Tudo o que nós temos. Então o texto que eu marquei aqui, Atos 17, queria ler para você. Se quiser acompanhar, ele aí também, Atos 17. Versículo 24. O Deus que fez o mundo, Deus com letra maiúscula, o nosso Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como que se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos, dá vida, respiração e tudo mais. Ele é o Senhor da terra, dos céus da terra. E ele dá a vida, dá a respiração, o ar que nós respiramos, né? Nos dá o fôlego de vida. Imaginam o que é o fôlego de vida? O homem, se parar de respirar, morre. A carne, né? Se não tiver a respiração, não tiver um coração batendo, pulsando, morre. E o que ele é? Nada. Vira pó de novo. Você põe na terra, né? Você vai para um caixão, ou vai para a terra mesmo, apodrece e desaparece. Tem uma frase de um célebre, uma pessoa famosa, que diz, acho que é Darwin, né? Charles Darwin, nada se cria, tudo se transforma. Eu esqueci agora qual é. Mas talvez você consiga pesquisar aí. Não me vem à mente agora nesse momento, mas nunca. Nada se cria, nada se produz. Tudo se transforma. E é o que eu falei, tudo à sua volta é um presente de Deus para a nossa vida. O ar, a nossa vida, tudo que nós temos é um presente de Deus. Então essa é uma parte da manifestação da bondade de Deus. É o que ele está falando aqui, no versículo aqui 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não tenham um sentimento errado a respeito de Deus. Não achem que Deus é culpado de alguma coisa. Eu conheço pessoas que, porque perderam um ente querido, e pediram e clamaram e falaram e se esforçaram, crentes ou não, até crentes têm assim, que deixam de acreditar um pouco em Deus. Por quê? Por que Deus não fez isso para mim quando eu pedi? Por que Ele não preservou a vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho? Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Tem um propósito. Mas Ele nunca deixa de ser bom na nossa vida. Porque quem deu todas as coisas, né, foi Ele. Né? Aquele exemplo, um texto que eu lembro agora, é de Jó. Quando Jó tinha tudo, do bom, do melhor, uma vida, uma família e tudo, e ele perdeu tudo. E ele exclama, nu vim ao mundo, nu voltarei. Essa é a realidade do ser humano. Tudo que nós temos e possuímos, adquirimos aqui. E quando formos embora, não vamos levar nada. Então tudo isso pertence ao Senhor. A gente desfruta disso. Então são os presentes que Deus tem nos dado. São uma boa dádiva. E ele fala também de todo dom perfeito, que são lá do alto, né? A perfeição, ela faz referência à criação de toda a terra, do ser humano, né? Do homem, que a Bíblia trata como a coroa da criação de Deus, a quem ele sujeitou todas as coisas lá no Jardim do Éden. Olha a perfeição de tudo isso. O homem, com toda a inteligência que Deus tem dado ao passar, do longo dos anos, dos tempos, né, das eras, ele vem criando tecnologias. Por exemplo,
Eu lembro da época que o telefone não era discado. Você tinha um número aqui, quando meu pai trabalhava, tinha um mercado lá, ele tinha um número. O número do telefone do meu pai era 24. Em São José só tinha 25 telefones. O do meu pai era o número 24, ele comprou uma linha. Você pegava o telefone, aquele telefone estava ligado a uma central via fio, e você pedia a pessoa, liga para o número, vamos falar um número novo, né? 2224-1200. Aí ele ligava para ele lá, e tu desligava. Aí ele fazia a ligação lá. Quando ele fazia a ligação lá na central, ele retornava para cá, tocava o telefone. Fulano está aqui, quer falar contigo. Aí então, ele tirava um cabinho e ligava no outro. Era assim que funcionava. Imaginar que o telefone pudesse ser sem fio, uma coisa inimaginável, há pouco tempo atrás. E hoje é a realidade de todo mundo que conhece um celular, né? E ele, além de celular hoje, ele nem se presta mais a celular. Ele é antes todas as outras coisas que são agregadas a ele, câmera, bússola, GPS, né? Filmadora, como está filmando aqui agora, usa a internet, né, para tu navegar, para tu saber as coisas. Telefone mesmo hoje para o celular já está quase nem sendo usado mais. Mas tudo isso demonstra a perfeição de Deus. Porque Ele que deu essa sabedoria para que a gente pudesse criar. Mas olha só, a perfeição de Deus na criação do ser humano. Não há ninguém, ainda um robô, que tenha esse tipo de movimento espontâneo. Os robôs, as máquinas, os computadores são muito inteligentes, mas nenhum deles ainda consegue substituir o olhar humano quando precisa distinguir alguma coisa. Eu trabalho com tinta automotiva na loja. A tinta automotiva hoje, ela é produzida numa máquina. Você não chega lá, eu quero a cor tal do meu carro. Você chega lá e produz a cor. Aí a cor dá diferença. Então existe uma máquina chamada espectrofotômetro. Ele chega um negocinho assim, computadorizado, você bota na lataria do carro, ele vê que cor é aquela ali, tu leva, liga no computador, ela te dá a forma. Mas ela não atinge 100% da perfeição. O que é que precisa atingir 100% da perfeição? Tem que ter uma correção via olho humano. Você tem que ir lá olhar, pegar a chapinha aqui, olhar a cor do carro, botar um do lado do outro assim. Tá bom. Não, tá parecido. Ele já te deu a cor, o computador. Ele já leu a cor e te mostrou qual que é. Você já produziu ela. Mas a perfeição pode ser chegada através do olho humano. O olho humano, não existe nenhuma câmera ainda hoje, das mais perfeitas que existe, que atinja a qualidade que o olho humano pode atingir. A distinção das cores e da clareza que o olho humano pode atingir. Eu uso óculos, né? Estou aqui filmando que eu estou pertinho, não uso óculos, mas eu preciso de enxergar para longe, eu não enxergo. Eu tenho uma deficiência. Mas o olho perfeito, né? Quem tem uma visão boa. Agora para perto aqui, eu enxergo muito bem. Mas para longe não. Mas o olhar humano, a vista humana, o que ele consegue perceber, o que ele consegue fazer, nenhuma máquina ainda conseguiu repetir. Então essa demonstra a perfeição de Deus, do dom perfeito que Ele permitiu que nós tivéssemos. E de onde que são tudo isso? São lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então essa fala sobre a perfeição. A distinção que existe aqui, né, entre a origem do bem e do mal, a gente consegue ver quando ele dá essa segunda frase. São lá do alto. Da onde que vem todas as coisas boas, os presentes, as dádivas? Da onde vem essa perfeição toda? Vem de Deus. Aí ele está mostrando aqui que o que vem de Deus é bom e maravilhoso para a nossa vida. E em contrapartida nós precisamos olhar para o outro lado. E o que vem da terra? É sempre bom e maravilhoso? É perfeito? Infelizmente não. A Bíblia também nos fala que o mundo jaz no maligno, né? E toda a criação geme e suporta as aflições até a volta de Cristo Jesus. Até quando ele vier restaurar todas as coisas. O pecado do homem, né? A permissão, o homem ter cedido ao pecado, trouxe sobre ele algumas maldições. A terra está debaixo de uma maldição. Veio a maldição para a serpente lá no Jardim do Éden, quando pecou. Veio a maldição sobre a vida da Eva, sobre a vida das mulheres, passar a ter dores de parto. Veio a maldição sobre a vida do homem, que teria que passar a cultivar a terra, porque além de todas as árvores frutíferas, todo o benefício que existia no Jardim do Éden, agora eu preciso cultivar o meu alimento e com o trabalho, com o suor, eu vou me alimentar. E é assim desde então. Então essa distinção do que vem do alto sempre é bom, do que vem de Deus sempre é bom, ela é o que nós entendemos.
E o que vem da terra, do homem, do ser humano, eu entregue a mim mesmo sou o quê? Sou um miserável às vezes, em que precisa de ajuda, de conselho, de orientação, e eu não consigo às vezes sair dessa situação por mim mesmo. Nós somos, o coração do homem é demasiadamente enganoso e corrupto. Se deixar com que nós mesmos agíssemos sobre os nossos próprios desejos, a gente se destruiria, né? Estamos falando sobre isso recentemente. Então, essa é a distinção, a separação, quando ele fala ali que tudo isso vem do alto e nós precisamos comparar com o que vem da terra. O homem entrega a si mesmo, ele vai se destruir. A terra entrega a si mesmo, ela vai se destruir. Se você não cuidar, é um jardim, é uma lavoura, é uma hortinha que tu tem em casa. Deixa lá para ver o que vai acontecer com ela. As ervas daninhas, o mato vai destruir tudo, né? Não que é por causa de ser mal, mas é que não tem a perfeição que vem de Deus sobre a nossa vida, porque tudo foi criado para ser perfeito. Hoje, a gente precisa trabalhar para ter todas essas coisas boas, mas elas vieram do céu para nós, vieram de Deus sobre a nossa vida, e a gente comprova isso. Então, aqui mostra para a gente essa parte boa. Deus é bom e confirma para a gente em todas as coisas que nós podemos ver. Quando nós temos Jesus e passamos por essas lutas e dificuldades, é diferente de quem passa e não tem. Deus é bom até quando nós sofremos. Meus irmãos, né? Versículo 2. Tente por motivo de toda alegria passar por várias provações. Por que Tiago estava falando isso? Alegria, passar por provação? Para quem não conhece Jesus, né? E não entende, né? Se podemos passar por ele, por uma luta, uma dificuldade, uma provação, por uma doença, nós passamos e saímos mais fortalecidos. Somos guardados, protegidos, somos direcionados pelo Senhor. Sempre há um motivo de alegria para adorarmos a Deus, mesmo com dificuldades. E tanto mais na bonança, tanto mais na vida boa, agradável, em tudo que Deus tem nos dado e tem feito de benefício sobre a nossa vida. A outra área que ele fala aqui, fala sobre a imutabilidade de Deus. Por quê? Olha só, em quem não... continuação do versículo 17. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Diz-nos a palavra. Ele não muda. Ele é imutável. Imutabilidade, uma parte do caráter de Deus. Então, se ele é bom, ele vai mudar por alguma circunstância? Se ele é perfeito, ele vai mudar por alguma circunstância? Ou por alguma situação que a gente está passando? Hoje tá tudo bem, eu estou tudo tranquilo, saúde, família, tudo muito perfeito, e eu estou adorando a Deus. Aí amanhã vem uma luta, uma dificuldade, um problema, uma perda qualquer, aí eu não adoro mais a Deus. Eu sou assim, o ser humano. A gente é assim. Deus não. Não importa a situação, não importa a pessoa, ele é imutável. A compreensão, né, faz referência a essa bondade que sempre permanece imutável. Quando ele fala sobre isso aqui, é porque a dádiva, a boa dádiva e o dom perfeito nos presentes de Deus e a perfeição de Deus continuam sendo expressos na vida do homem, porque não vai haver mudança ou variação no caráter de Deus nessas áreas de bondade. E ele, não havendo isso, é imutável. Deus não vai mudar isso. Ele continua sendo bom desse mesmo jeito. Ele permanece, é uma característica da imutabilidade de Deus. Nós temos aqui a demonstração da bondade, da imutabilidade de Deus. E aí Tiago, mesmo livro de Tiago, mostra isso aqui pra gente, e tem alguns versículos aqui que foram separados, né? Versículo 1:15. Então, deixa eu ver aqui. No 15. Não, desculpa. 1:5. Eu escrevi 15 porque eu escrevi por um ponto. Doador, quais são os atributos divinos da imutabilidade de Deus? Tiago mostra alguns pra gente. Primeiro, ele é o doador da sabedoria. Versículo 5, né? 1:5. Falei 15, 1:5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Deus é imutável nisso. Ele não vai mudar nunca. Ele vai dar sabedoria. Basta você pedir.
Não importa que situação que você esteja passando, não importa nem se você esteja longe, afastado de Deus, se você conhece Ele e vai pedir, Ele vai te dar sabedoria. Então, prova a imutabilidade dele. Ele é recompensador, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Isso é imutável. Deus vai dar quem suportar a aprovação, Ele vai dar a vida eterna. Recompensador, Deus é. Justo, 1:20, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus é justo e imutável. Não importa se eu estou irado, se eu não estou irado, se eu brigo com a pessoa, se eu falei alguma coisa que está errada, se eu fiz um julgamento errado, se eu fiz tudo certinho e perfeito. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus é uma só. Ele é justo, ponto final. Imutável a justiça dele. Ele é único, versículo 19. Sabeis essas coisas, meus irmãos. Todo homem... Não, 2,19. Eu estou lendo 1,19. Espera aí. Versículo 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago está falando, você acredita que Deus é um só? Ele é único. Então ele é imutável nisso. Não vai haver mais de um, não vai haver separação. Quando nós falamos a respeito da Trindade, Jesus tratando de si mesmo, quando ele fala a respeito do caráter que ele é Deus, ele fala, eu sou um com o Pai. Então tem Deus, Jesus e o Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles são um único Deus. Né? Apesar de ter essa divisão, né, que é um assunto mais complicado que não dá para tratar nessa aula, Deus é único e ele é imutável nisso. Ele é o Criador do homem. 3,9. Tudo carta de Tiago, tá? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoando os homens, feitos à semelhança de Deus. Fomos criados por Deus, isso demonstra a imutabilidade de Deus e continua sendo assim até hoje. Todos os seres humanos, todos os homens, né? E digo homens, a classe humana, ela foi criada por Deus e é semelhante a Deus em todas as suas coisas. Todas as pessoas que nascem, não nascem diferentes. Essa situação que às vezes a gente vê da pessoa escolher quando crescer, principalmente agora que está se falando um pouco nisso, né? A respeito de sexo, indefinido, coloca lá na certidão. Não é homem ou mulher, indefinido. Quando ele crescer, escolhe. Isso não existe. Eles são criados à semelhança de Deus. Deus também não tem sexo, né? Mas aqui mostra que todos são criados à semelhança de Deus. Deus é o Criador do homem. Ele é gracioso. 4, verso 6. Antes ele dá a maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você for humilde, não importa a tua situação de poder social, financeiro, não importa se você tem ou se não tem, se você for humilde, ele vai agraciar a sua vida, ele vai te dar graça. Ele vai demonstrar o poder dele à sua vida. Versículo 12, 4:12. Legislador e juiz. Isso mostra que Deus é imutável. Se você for humilde, ele não vai mudar essa característica, ele vai lhe dar a graça. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem é esse que julga o próximo? Fazendo uma pergunta, né? Ele é o legislador, ele é o juiz, ele fez as leis e ele vai julgar. Isso demonstra o quanto ele é imutável no seu caráter. Então, o que está escrito na palavra, né, diz que nenhum i pode ser colocado ou tirado da palavra, e amaldiçoa quem fizer isso. E a palavra de Deus é uma só. Ela foi escrita, foi inspirada, cremos que ela é a palavra de Deus e que não precisa. E não há contradições na palavra. Por tantos e tantos anos a Bíblia tem sido estudada. E cada vez que se estuda, se encontra na natureza, nos descobrimentos científicos, que a Bíblia tinha razão. Cada dia mais encontra-se isso. Cada dia mais a gente vê e percebe que essas coisas acontecem. Que Deus é legislador, ele é soberano também. Outra característica, versículo 15. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucro. Aqui fala sobre um texto
no versículo 15, né? Eu li errado, era o 15, né? Aqui é o homem fazendo planos. Hoje ou amanhã eu vou lá fazer isso. Versículo 15. Em vez disso, em vez dessa palavra de planejamento que você faz, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. É Deus que é soberano sobre a nossa vida. Nós fazemos os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E misericordioso e restaurador. 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Isso é a característica da imutabilidade de Deus. Ele não vai deixar de ser misericordioso e de ter compaixão pela sua vida. Se você se arrepender, a palavra diz, se você se arrepender, confessar, né, Deus vai te receber novamente. Então, só é a característica da imutabilidade de Deus, né, da perfeição dele, mostrando que ele é bom e é perfeito e que não há mudança, não há situações em que você vai encontrar mudança de Deus em nenhuma dessas áreas. E para concluir, confirmando isso, né, que nos encoraja, fortalece a prosseguir adiante, é lembrar da última parte do versículo que nós lemos. Um motivo, versículo 18. Porque, segundo o seu querer, foi Deus que quis que nos gerasse pela palavra da verdade. A palavra da verdade é gerada àqueles que são salvos, aqueles que olharam, ouviram, entenderam a palavra e creram na palavra de Deus. E criaturas nos tornamos filhos de Deus, para que fosse como que primícias das suas criaturas. Então é o que esse texto de hoje, essa lição de hoje quer nos falar, sobre a bondade e imutabilidade de Deus. Não se esqueça, como exemplo que nós demos ali, Deus é bom e imutável. Mesmo diante de qualquer luta, dificuldade, provação, mesmo no dia mais chuvoso, no dia mais fechado, no dia mais feio que nós encontramos na nossa vida, comparando com as situações ruins que nós podemos encarar diante de Deus. Há um sol a brilhar por cima de nós. Há um Deus que está por cima de todas as coisas e que permanece lá, bom e imutável, fazendo tudo, cuidando, olhando e vendo toda a nossa vida. Então, não se esqueça disso. Deus é o nosso sol, é a nossa luz. Ele brilha independente das lutas e dificuldades que possamos ter. Ele é bom e misericordioso. Passamos por lutas? É o que nós falamos. Tenhamos alegria nisso. Entendamos a vontade de Deus. Perseverar e receberemos a coroa da vida quando um dia Jesus voltar para nos buscar. Amém? Então estamos aqui encerrando a nossa lição. Muito obrigado mais uma vez por poder partilhar aí com você os conhecimentos de Deus aqui na palavra dele, na carta de Tiago.